O que significaria a reeleição de Bolsonaro com um mandato de 4 anos? A gente já sabe como ele governa. Mas não se engane, não seria mais do mesmo, seria muito mais do mesmo. Pois é, acontece que algumas coisas que foram depauperadas podem ser quebradas para sempre, podem ser destruídas para sempre, né? É o caso da Amazônia, por exemplo. Eu tentaria resumir tudo num discurso assim enfático, irado, nervoso, mas o Eduardo Moreira já fez isso e está muito legal. Então vamos ver ele que é bem mais bacana. Não, sério, tá bem legal, ó, lá do ICL. O que eu estou falando, por amor, anotem o que eu estou falando. A eleição de Bolsonaro representa a perda de coisas que são irrecuperáveis para sempre. A gente nunca viveu isso aqui no país. A perda de coisas para sempre. Se Bolsonaro for eleito, a Amazônia vai cruzar um limite de desmatamento, e quem diz isso não sou eu, é o IPCC, o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, International Panel for Climate Change. Se Bolsonaro for eleito, no próximo 1 ano ou 2, a Amazônia cruza a linha onde a savanização é certa, onde o processo é irreversível. A gente perde para sempre, esse que é o caldeirão, eu não gosto de usar o pulmão, o caldeirão alquímico do mundo. É o que não só leva para o mundo esse ar que nos faz respirar, mas que leva a biodiversidade, que alimenta os oceanos, se a gente saber, que leva chuva para vários lugares do Brasil e de fora do Brasil. É esse caldeirão de vida, essa alquimia de vida que está no nosso país. Bom, eu não tenho muito a acrescentar à fala do Eduardo Moreira, eu só queria lembrar a ideia dos rios voadores. Pesquisa vídeos nossos aí a respeito disso. Você conhece esse conceito? Não. A floresta, ela bombeia umidade para a atmosfera. Aí os ventos, e a geografia do nosso continente ajuda isso, né? Os ventos trazem essa umidade para o sudeste e para o sul do país. Então, o agro aqui, ele depende da Amazônia lá. Você está entendendo isso? É por isso que lá atrás, em 2019, quando o pessoal promoveu um tal infame Dia do Fogo, lembra disso? Pesquisa, Dia do Fogo também, você vai achar. Queimaram. O que aconteceu em São Paulo pouco depois? Choveu cinza. É. O rio voador trouxe as cinzas, caiu uma chuva preta hedionda, pós-apocalíptica, em São Paulo. Então é disso que se trata, né? Então, destrói a Amazônia, não consegue nem plantar no Sudeste depois. Seca a torneira aqui. Que a gente perde para sempre. Bolsonaro reeleito significa a perda para sempre da Amazônia, a savanização da Amazônia. Bolsonaro reeleito significa a perda para sempre dos nossos povos indígenas com o mínimo da sua cultura. O conceito de rios voadores e a minha última fala, ela está referenciada, está referendada no trabalho do professor, atenção, Carlos Nobre. Pode pegar qualquer palestra dele aí, que é um sucesso. Você vai entender a gravidade dessa questão, tá? Ele, inclusive, faz uma comparação, gente, que é fenomenal. Lá atrás, você tinha a questão do tabaco, né? A indústria do tabaco estava sendo processada, porque tinha um monte de gente morrendo de câncer, e aí os caras tinham que garantir que não, cigarro não dava câncer, eles não tinham nada a ver com isso. Então ele prevê um embate jurídico no futuro, em que os desmatadores poderiam ou poderão ser enquadrados legalmente pela falta de água aqui no sul ou no sudeste do Brasil, sacou? Porque uma coisa tem toda a ver com a outra. É só a ciência desvendar, colocar na mesa e convencer um juiz. Sua tradição preservados. Para sempre. Significa virarmos um país onde vamos encontrar algumas pessoas que têm
uma ascendência indígena, mas que moram em áreas de cassino, como nos Estados Unidos, por exemplo. Significa o fim definitivo dessa cultura dos povos originários brasileiros. Isso você não tem como voltar atrás. A Amazônia você não tem como voltar atrás quando você derruba uma árvore de 300 anos, de 200 anos. Não adianta só reflorestar. Bolsonaro reeleito significa o fim, anotem o que eu estou dizendo, das universidades públicas, da forma como a gente conhece hoje em dia. Significa você, que é classe média ou pobre, ter que se satisfazer, quando conseguir, com uma escola técnica. Quando conseguir, porque esse governo não construiu escola técnica nenhuma. Vocês viram no debate que Bolsonaro não soube responder a Lula. O fim da possibilidade de alguém que nasce na classe média ou mais pobre virar um físico, um psicólogo. Deixa eu acrescentar outra informação aqui. A maioria das pessoas não sabe, mas quem realiza pesquisa científica no Brasil é a universidade pública. As instituições privadas não fazem isso porque não dá dinheiro. E mais uma demonstração de que não, o mercado não resolve tudo. Algumas coisas precisam existir e aí o Estado tem que induzir a criação dessas coisas, a existência dessas coisas. Dados. Fato, tá? 95% da pesquisa científica realizada no Brasil é realizada dentro das universidades públicas. Então, se o Brasil tiver qualquer chance de se desenvolver, de criar sua ciência, de se industrializar, isso depende das universidades públicas e sim, isso tem tudo a ver com você. Um arquiteto, uma engenheira, uma médica, o fim dessa possibilidade. Bolsonaro reeleito significa, anotem, o fim da saúde pública da forma como nós conhecemos hoje. É um projeto que já foi exposto, que já foi tornado público do Paulo Guedes, os vouchers de saúde. Você não tem mais um hospital público. Você ganha lá um carnê, um cupom, que quando precisar, você usa num hospital privado, que vai ser um hospital mequetrefe, um McDonald's da saúde, um Burger King da saúde, um fast food da saúde, e torça para não ter nada mais sério. Porque... Olha só, sobre a questão da saúde e a possibilidade do SUS aguentar mais 4 anos de Bolsonaro, bom, você teria o alento da pandemia, né? Alento, né? Pô, teve uma pandemia, todo mundo passou a celebrar o SUS e aí a destruição do SUS foi freada, né? Pois pense 2 vezes. Quem é o líder do governo na Câmara dos Deputados? É um cara chamado Ricardo Barros. De que tipo de negociata vive o Ricardo Barros? De negociata envolvendo o setor da saúde. E o Ricardo Barros tem essa vontade aí manifesta, tá? Voucher. SUS é o cacete. Voucher. Pra você usar onde? Porra, no hospital do amigo dele. Seu voucher não vai dar. Se Bolsonaro for reeleito, é o fim do 13º. É o fim das férias remuneradas. E é fim para sempre, sim. Então, na verdade, isso aí já acabou, né, gente? Dá para recuperar? Será que dá? Não sei. Muita gente acabou. Por isso essa é uma eleição diferente das outras. Porque não é o risco de ter um governo ruim. Bolsonaro reeleito significa perder coisas que nunca mais voltarão. Significa transformar de vez o nosso país e o nosso planeta. É uma luta, Vivian, que a gente pode até perder, mas vale a pena arriscar a vida lutando. Tudo dito, Ana. Espero que a gravidade da questão tenha ficado bastante clara, bastante óbvia para cada um de nós. Eu queria pegar de um ponto aí, desse ponto dos direitos trabalhistas, né? Porque já venho vendo as pessoas comentarem, e de fato concordo, né, com tudo que foi dito aí, sobre um
possível, Deus me livre, mas enfim, um possível segundo mandato do Bolsonaro significar o fim de direitos trabalhistas como férias, 13º, enfim, direitos básicos, né, do trabalhador. E eu suponho que muita gente nesse momento ouça isso e diga exatamente isso, mas eu já não tenho isso, né? Que diferença vai fazer para mim? Né? Melhor que os outros não tenham, né? Isso aí é um privilégio dos outros. Gente, se você não tem isso hoje, você precisaria lutar para ter. O certo é você ter. Você tem direito a férias e 13º. Você tem direito a direitos trabalhistas. Eles estão sendo roubados de você se você não tem hoje. Eu vi hoje aí, apoiador do Bolsonaro retuitando declaração do Lula no Flow e dizendo, olha lá, o Lula disse que vai obrigar os aplicativos a fornecer direitos trabalhistas para os trabalhadores dos aplicativos, como se isso fosse uma coisa ruim. Isso é uma coisa ruim, eu suponho, se você for o dono do iFood. Você é o dono do iFood? Não. Você é trabalhador? Então você quer direito trabalhista. Direito trabalhista não é ruim para você, tá? E não é ruim para o país, mas isso é uma outra conversa, né? Então, se você está vendo que a situação está difícil para você hoje, e aí eu usei o exemplo dos direitos trabalhistas, mas pode ser em vários outros né, pontos também. Você diz, vai ficar tudo mais caro, a população vai ficar mais pobre, e aí a pessoa diz, não, mas eu já sou pobre, eu já estou passando dificuldade, que diferença vai fazer? Pode ficar pior. Olha com calma e sinceridade para os últimos 4, 5 anos da sua vida. O que você vê? Você vê melhora ou você vê piora? Você quer ir mais para baixo ou você quer ir para cima? Ou você quer voltar para uma sensação melhor? Você quer voltar para uma vida melhor? Você quer poder ter condições de uma vida melhor? O governo Bolsonaro não entregou nenhuma melhora para a sua vida. E a promessa dele e a consequência do que ele está fazendo na campanha dele, despejando todo o seu dinheiro, né? O seu dinheiro público na campanha dele, vai fazer um rombo pelo qual você vai pagar lá na frente. Você vai premiar ele com mais um mandato para ele continuar fazendo isso, e isso sem falar, né, nas coisas que não se pode voltar, como na questão da Amazônia, enfim. Tem coisas que a gente, nem com luta, a gente consegue voltar. A gente já retrocedeu muito, e a gente pode, infelizmente, retroceder ainda mais. Para considerar mesmo. Me pegou muito essa coisa assim do direito trabalhista por isso. Às vezes a pessoa pensa, não, mas já está ruim. Que diferença? Dane-se, já está ruim. Ao contrário do que dizia Tiririca, pior que tá, fica mesmo.